entre a saída da comissão técnica anterior e a entrada da nossa comissão. E aquilo mudou por completo. Nós, mesmo perdendo a partida, eu senti uma equipe já começando a encontrar um caminho, começando a buscar soluções, e eu acho que foi fundamental aquele momento para que 15 dias depois nos encontrássemos novamente aqui dentro do Maracanã e mudássemos, em definitivo, o contexto do que vinha acontecendo. A equipe fez um grande jogo e eu, inclusive, pontuei a todos eles. Se vencêssemos o Atlético, se passássemos pelo Atlético naquele momento, nós estaríamos na final da Copa do Brasil. E graças a Deus acabou acontecendo. De lá para cá nós fizemos jogos interessantes, com uma segurança muito grande, dominando a maioria das partidas, com jogos onde nós conseguimos impor aquilo que nós gostaríamos. Eu acho que a equipe fez por merecer uma vaga às finais. 2 jogos muito disputados, e o jogo de hoje com esse sentido, inclusive, né, de, além das dificuldades naturais, o final da partida, onde uma disputa de pênaltis, ela é sempre desgastante para todo mundo. Eu fico feliz de ter alcançado essa conquista com a equipe. Eu acho que, por merecimentos, o Flamengo chegou onde chegou. Você poder presentear o seu torcedor, mesmo que com um jogo muito desgastante, mas você poder ter presenciado ao seu torcedor com uma grande conquista, eu acho que isso daí é imensurável, não tem preço que pague essa condição, essa situação, e eu fico muito feliz de ter ajudado a todos a alcançarem esse grande resultado. Dorival, boa noite, Fred Gomes do GE, parabéns pelo título. Dorival, você falou dessa partida desgastante. Bom, a gente queria isso, aconteceu. Teve o banho no Dorival, merecido, merecido. Sensacional. Ai, cara, agora tem que continuar. Tem que continuar a coletiva agora todo molhado. Faz parte. A coletiva vai ser longa, muitas coisas, muita pergunta final. Desculpem aí. Sensacional. Vamos assim mesmo. Ele tá tentando ali voltar, não sabe se consegue, o microfone molhou todo. Tá tranquilo. Falando que vai tentar continuar. Ai, Dorival. Foi pro espaço, Dorival, fazendo um trabalho fantástico. Merece esse banho, porque esse banho é o banho dos campeões. Só recebe esse banho quem foi campeão. Vamos nessa? Vamos nessa. Dorival, pô, os caras te dão esse banho aí, eu vou ter que ser o mala de perguntar da atuação um pouquinho inconsistente do segundo tempo. O Felipe Luiz falou do encolhimento do Flamengo, que ele sentiu a equipe protegendo demais o resultado. Queria te fazer 2 perguntas. Em relação ao jogo, você achou que o Flamengo de fato encolheu? Por que você fez aquelas substituições? Eu sei que tem alguns motivos lá que você já falou no campo, mas a gente estava lá em cima, eu acho que é legal a gente repetir. E uma questão pessoal sua, por favor. Como é que é para você ser campeão num clube tão grande, depois de ter sofrido o que você sofreu, a questão do câncer, voltar para o futebol com uma camisa tão pesada, com uma torcida que te apoiou tanto? Queria que você fizesse essas análises, por favor, e mais uma vez, parabéns. Boa noite. Boa noite. Assim, não tem preço você poder comemorar um título perante seu torcedor, da forma como aconteceu, a simbiose que existiu, a participação de todos, a forma como eles nos ajudaram ao longo de todo esse processo, a nossa recuperação. Eles vestiram a camisa, foram de encontro àquilo que a equipe necessitava. Isso foi acontecendo rodada a rodada, jogo a jogo. Eles entenderam o espírito com que a equipe se voltava para as competições, a própria equipe que jogava o Campeonato Brasileiro, a torcida abraçou a equipe, a nossa campanha nos levou até a segunda colocação, fomos até onde dava para que isso acontecesse. Eu até expliquei que, olhando a tabela, eu vi que os jogos de semifinais e finais das competições mata-mata, né, no caso Copa do Brasil e Libertadores, aconteceriam em momentos de definição do Campeonato Brasileiro, e nós tínhamos a obrigação de fazermos uma opção. Ou nos dedicaríamos por completo às Copas, ou entraríamos em definitivo no Campeonato Brasileiro, sendo que
a distância da colocação que nós estávamos para o primeiro colocado, Palmeiras, era uma distância considerável. Então, não dependia única e exclusivamente das nossas forças. Por isso, nós tivemos que tomar uma posição, sabendo que, naturalmente, em uma das competições, nós não teríamos condições de acompanhar. E foi isso que aconteceu. Com relação à partida, o gol de início, às vezes, provoca em qualquer equipe uma condição de querer se segurar, de querer proteger a todo momento. Com tudo isso, nós tivemos várias oportunidades no primeiro tempo, que poderíamos ter aumentado o placar, e 2 gols anulados por detalhes na segunda etapa. O Corinthians, ele naturalmente precisando buscar o resultado, ele se atirou para cima, ele nos deu a possibilidade de contra-ataques, nós tentamos explorá-los, mas demos muito posse de bola ao Corinthians, coisa que o Flamengo dificilmente deixou fazer e deixou acontecer ao longo de todos os jogos das 3 competições. Apenas isso. Mas, de um modo geral, eu acho que um campeonato como esse, você tem que ganhá-lo. Você tem que jogar pelo resultado sempre. E mesmo não sendo uma grande partida, tecnicamente falando, mesmo assim nós alcançamos com dignidade, com hombridade, com determinação, um resultado que nos deu aí a possibilidade do 4º título para o Flamengo. Com relação a mim, pessoalmente, é o 2º campeonato da Copa do Brasil, tem um peso muito grande, muito importante, depois, como você mesmo colocou, de um período afastado, mas foi meu coração que me trouxe de volta ao Flamengo. Eu sentia que eu precisava voltar em algum momento, não esperava que fosse nesse ano, sinceramente falando, mas quando acabou acontecendo o convite, eu não pensei 2 vezes, mesmo tendo um compromisso assumido com a equipe do Ceará, por quem eu respeito muito. Eu expliquei ao presidente o que vinha acontecendo, o meu sentimento em relação às 2 saídas anteriores e um trabalho ainda em aberto a ser realizado. Para mim, eu tinha 16 campeonatos, 5 vice-campeonatos e 11 competições conquistadas, agora a 12ª, com a possibilidade de brigarmos aí pela 13º título daqui a alguns dias. Então, eu acho que por tudo aquilo que nós passamos ao longo do ano, onde ninguém mais acreditava, o Flamengo deu a volta, se recuperou e merecidamente chega aí a 2 finais de competições, o que para mim é prazeroso e uma satisfação imensurável viver um momento como esse novamente. Boa noite, Dorival, Thiago, TV Band. No futebol a gente fala muito sobre o lado emocional. E essa conquista de hoje, ela dá uma motivação a mais para o Flamengo e para essa final da Libertadores? Caso não viesse a conquista de hoje, seria um peso para disputar essa final? O que muda e como isso pode ser benéfico para essa equipe numa final internacional? Não, eu não vejo isso. Eu não vejo nem que a conquista nos garanta uma situação favorável no jogo da Libertadores, nem tem um pouco que, caso não acontecesse, nós teríamos mais dificuldades. Não, não vejo isso. Eu acho que nós temos que realinharmos tudo. É importante que tenha acontecido, e mesmo assim, com a vitória e com a conquista. Não foi um jogo dentro das nossas condições, dentro daquilo que nós apresentamos ao longo de todo o campeonato. E talvez por isso tenhamos tido esse merecimento de chegarmos no último momento e revertermos cobranças de penalidades, o que não foi fácil. Eu acho que teremos um jogo atípico, totalmente diferenciado, onde em 90 minutos nós teremos a solução de uma competição como foi hoje. O primeiro jogo empatado, aqui em 90 minutos nós teríamos que solucionar essa condição. Fizemos o primeiro gol, poderíamos ter tido a oportunidade, e tivemos a oportunidade de um segundo momento, não aproveitamos, o jogo na segunda etapa mudou por completo e o Corinthians soube se aproveitar. Boa noite, Dorival, aqui, Bruno Vilafranca, do Coluna do Fla. Primeiro, parabéns pelo título, professor. Obrigado. Olha, primeiro queria saber do senhor, se o senhor considera que no segundo tempo, principalmente, o Flamengo deu uma cansada fisicamente, o time cansou, e também queria que o senhor explicasse a questão da mudança quando o senhor fez a alteração do Vidal. Obrigado e parabéns. O Vidal, ele jogou no sacrifício. Ele está com um inchaço muito grande no tornozelo e ele começou a botar a mão no tornozelo
E nós, na hora, imaginamos que tivesse sido isso. Como nós estávamos sem força de marcação, eu imaginei que com a entrada do Matheus ali, nós ganharíamos um pouco mais de força. Não sabia que ele havia torcido o outro pé, e não o pé com problema, que ele havia torcido o outro pé, e que ele estava já se recuperando dentro da partida. 10 minutos depois, o Thiago pede substituição. Então, foi um complicador. Ao mesmo tempo, eu estava fazendo alteração em relação ao Pedro, eu não podia, eu tinha que recompor a altura da nossa área. Então, a única alternativa, o Davi já havia jogado como volante em alguns momentos na sua carreira. E foi o que nós pensamos, para que não perdêssemos altura, ganhássemos um pouco de consistência no meio, entrássemos com o Vitor e com o Mateuzinho para termos uma força maior de combate e de marcação. O Corinthians se soltou para cima, merecidamente, procurou o placar, fez o gol. Foi um jogo bem diferente daquilo que nós imaginávamos. E perdemos um jogador que ele é fundamental para a gente, num momento como esse, que é o João Gomes, porque quando o Thiago vinha também, e também entrou no sacrifício, juntamente com o Vidal, o João ali, ele com certeza, ele faria com que nós tivéssemos um outro tipo de partida, né? Um jogo um pouco mais, com uma marcação um pouco mais agressiva, mais acentuada, e não foi isso que aconteceu, né? Então perdemos o João, perdemos o Thiago, e a própria substituição do Vidal, pelo momento que ele estava vivendo, pela situação e pelo próprio inchaço que eu vi na perna dele, que olha, foi a coragem e a determinação desse jogador que o colocou em campo. Porque se fosse um outro qualquer, sinceramente, ele não teria entrado. Últimas duas perguntas aqui, professor. Professor, parabéns pelo título, Ricardo Neto, do Interativo. É a tua terceira passagem pelo Flamengo. Eu lembro que, começando a carreira estagiária, fui te buscar no aeroporto em 2012, quando você chegou pela primeira vez. E depois, novamente, quando você veio no final de 2018, coincidentemente, em 2 fechamentos de ciclo de presidência. A Patrícia Amorim estava deixando o Flamengo quando você chegou a primeira vez, e a transição do Eduardo Bandeira de Melo para o Rodolfo Landim quando você chegou a segunda vez. Você diz que alguma coisa dizia no seu coração que você deveria voltar ao Flamengo. Você volta, conquista o primeiro título, tem a oportunidade de marcar mais uma geração, conquistando um segundo título. Queria que você falasse especificamente desse momento da sua carreira. Ouvir o coração, geralmente, dá coisa boa, né? Coincidentemente, hoje, a minha irmã me mandou uma mensagem, que há 2 anos e meio atrás, ela estava na minha casa em Florianópolis, e eu falei para ela que eu voltaria um dia ao Flamengo, e que eu voltaria para conquistar alguma coisa. Eu falava isso porque eu tinha uma certeza comigo, não sabia quando isso aconteceria e nem tampouco que seria esse ano, sou muito sincero. E de repente apareceu a oportunidade, eu estava numa situação até, graças a Deus, tranquila no Ceará, desenvolvendo um trabalho com confiança, as pessoas acreditavam naquilo que nós estávamos fazendo. E quando surgiu a oportunidade, eu não pensei 2 vezes. Pela primeira vez na minha carreira, eu ouvi meu coração e a vontade que eu tinha de poder retornar ao clube. Não era uma situação fácil, era muito complicado. O Flamengo, as pessoas começavam a não verem alternativas, a não verem soluções, e ao contrário, quando nós chegamos aqui, nós começamos a propor soluções, começamos a fortalecer o ambiente da equipe, fomos respaldados por toda a diretoria, em especial todos aqueles que fazem parte do nosso trabalho dentro do centro de treinamento, né, que são comandados ali pelo Fabinho, pelo Juan e pela diretoria de futebol, que eventualmente está na Gávea, eventualmente dentro do centro de treinamento. E sob esse comando nós começamos a fazermos algumas alterações importantes internas e tentando propor algumas soluções ao grupo de jogadores. Foram aceitas. Eu acho que num curto espaço nós começamos a buscar alternativas, eles mesmos nos dando possibilidades de melhorarmos a cada momento, e o que sentimos é que a equipe começava a encorpar, a fortalecer,
a se estruturar, a buscar uma maneira de jogar que vinha satisfazendo a todos do grupo e, ao mesmo tempo, fazendo com que todos tivessem uma participação muito ativa, porque alguns jogavam na quarta, outros jogavam aos domingos. Eu acho que esse ambiente criado fez com que o nosso grupo se fortalecesse ainda mais, se fechasse muito mais. E quando nós vencemos o Atlético, eu dizia a eles que nós chegaríamos às finais da Copa do Brasil. Graças a Deus foi o que aconteceu. Em paralelo à própria campanha da Libertadores, por merecimentos, nós estamos vivenciando um momento importantíssimo do clube. E eu fico feliz de poder estar confirmando tudo aquilo que eu imaginava lá atrás. Eu acho que quando a pessoa tem certeza e ciência daquilo que possa realizar dentro da sua carreira, e acima de tudo a confiança de que você acreditando, você possa retornar a um local de trabalho pela terceira vez, com a mesma confiança de quando chegou no primeiro momento dentro desse clube, eu acho que não foi por um acaso, não foi apenas uma vinda casual, foi uma vinda para que eu pudesse resgatar tudo aquilo que eu gostaria de ter feito. Porque se vocês se lembrarem, em 2012 para 2013, nós ajudamos a montar aquela equipe que foi campeã da Copa do Brasil com o Jaime, que finalizou aquele trabalho brilhantemente. E na equipe seguinte nós buscamos da 7ª para a 2ª colocação, em 2018, a possibilidade da disputa da Libertadores, o que fez com que aquele momento do Flamengo fosse completamente alterado. Então eu acho que se tivéssemos uma participação naqueles dois momentos, eu acho que um terceiro estaria guardado alguma coisa um pouco maior. E eu espero que tudo se confirme nessa última condição, nessa última disputa que teremos ao longo do ano, que para nós terá uma importância muito grande e vamos nos dedicar ao máximo para que possamos também encontrar o mesmo caminho que, graças a Deus, acabou acontecendo na noite de hoje.